Quem está no controle? Vamos meditar essa noite, conforme foi lido agora em Efésios capítulo 5, do verso 15 até o verso 21. Quem está no controle? Nós vamos ver nesse texto, meus irmãos, como a idolatria, ela produz um estilo de vida centrada no egoísmo, centrada na busca pela autossatisfação, centrada num estilo de vida tolo, nécio, com total falta de sabedoria, um estilo de vida que é displicente com o tempo, com as atividades que você e eu desempenhamos, com as pessoas, como elas desempenham suas atividades. Nós vamos ver como muitas das vezes a idolatria leva a isso. Lembrando o contexto aqui da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja e crentes que estão numa região em que a idolatria é muito forte. A cidade de Éfeso tinha um templo muito grande da deusa Diana, e essa deusa, de certa forma, ela tomava a vida das pessoas que viviam lá. Era a coisa mais importante para eles. E o estilo de vida deles era um reflexo dessa adoração a essa deusa. Hoje nós não vivemos mais nesse tipo de prática religiosa, de paganismo, de adorar falsos deuses, como as religiões antigas, mas o nosso coração, conforme Calvino diz, ainda continua a ser uma fábrica de ídolos. E geralmente o ídolo que nós servimos muda completamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e as nossas atitudes. Então nós aqui vamos ver isso é um problema muito grande. Quando a nossa vida é centrada no nosso ego, no nosso egoísmo, na nossa busca por prazeres. Os pagãos sempre adoraram ídolos porque era sempre uma relação de troca. Eles acreditavam que se eles oferecessem algo que aquele deus ou aquela deusa gostasse, de alguma forma aquele deus ou aquela deusa poderia beneficiá-los de alguma forma. Sempre foi uma relação de troca. O que não é nada diferente do nosso tempo. Apesar de vivermos uma cultura muito materialista, ateia, nós temos um coração que sempre adora, sempre busca adorar algo. E aí a nossa relação é de troca também. Nós prestamos um culto àquilo, esperando que aquilo de alguma forma dê sentido às nossas vidas e nos faça feliz. Nós vamos ver que na verdade isso é tudo tolice. Tudo tolice. Nós somos chamados, meus irmãos, a sermos um povo diferente. A Bíblia diz de maneira clara que o povo de Israel era um povo eleito. E nós, como o novo Israel, continuamos a ser um povo eleito. E um povo que é chamado a viver um estilo de vida totalmente diferente de tudo que se vê nesse mundo. Era verdade para Israel, foi verdade para os Efésios, continua a ser verdade para nós. Nós somos um povo eleito. Nós somos chamados a ter um estilo de vida totalmente diferente. E num mundo diferente, como esse que nós vivemos, um mundo secular, somos chamados a ser um povo eleito em meio a esse mundo secular. Esse mundo materialista, pegado a coisas, relacionadas ao nosso deleite, ao nosso prazer, ao nosso conforto. Lembrando que conforto, sim, não é pecado, contanto que não seja um Deus. Uma das grandes dificuldades é que as pessoas hoje elas não conseguem desfrutar de conforto sem transformar isso num Deus. Quase sempre tem sido assim. A resposta não é uma pobreza franciscana, óbvio, porque isso pode esconder orgulho religioso, sem sombra de dúvidas, mas na verdade ter um relacionamento com Jesus Cristo. Só Cristo pode trazer significado às nossas vidas, indiferente das circunstâncias que estejamos enfrentando naquele momento. Essa é a verdade. Nós vamos ver também, meus irmãos, que como povo eleito nós somos chamados a ser a habitação da presença do Deus triuno. É um trecho muito bonito de Efésios, que inclusive é uma carta muito trinitária. Nós vemos muito a trindade nela. E vamos pensar um pouco sobre isso essa noite. Grande ideia: somente em Cristo conhecemos e temos acesso à sabedoria de Deus encarnada e desfrutamos da presença santa e majestosa do Deus Trino. Somente em Cristo conhecemos e temos acesso à sabedoria de Deus, do Deus encarnado, e desfrutamos da presença santa e majestosa do Deus Trino. A idolatria é um estilo de vida tolo, totalmente nécio.
É um estilo de vida dominado pela busca da autossatisfação, da indulgência para consigo mesmo. Então nós somos muito pacientes com as nossas falhas. Nós sempre nos damos uma segunda chance. Nunca pensamos que temos que mudar e nos arrepender. Sempre achamos que somos vítimas. Sempre achamos que nós merecemos, que nós temos que ter mais, que somos especiais. Vivemos nesse tempo em que constantemente somos bombardeados com essa ideia de que nós somos especiais. O porquê não tem muita justificativa. Somos porque somos e acabou. É isso aí. Um estilo de vida centrado em si mesmo, egoísta. E no final, totalmente vazio de sentido espiritual. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o controle da sua vida. A sua vida, ela está indo numa direção. E quem caminha nessa direção, mais cedo ou mais tarde, vai perder o controle da própria vida. E para que você possa ter o controle disso, você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nesse texto nós vamos ver esse desafio. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos em Cristo viver como um povo eleito, um povo diferente. Isso já tem sido falado, na verdade, desde o capítulo 4. O apóstolo Paulo está desenvolvendo. Na última vez que nós vimos isso, no começo do 5, é bem forte isso, inclusive falando que nós não apenas não devemos compactuar com as obras das trevas, mas nós também devemos denunciá-las, devemos expô-las, devemos deixar claro que isso desagrada a Deus e é uma obra das trevas. E também somos chamados a viver uma vida diferente como luz, para que a partir dessa luz, outros possam ver Cristo em nossa vida. Encerramos aí. Aqui, meus irmãos, nós vamos ser chamados, na verdade, a duas coisas. A buscar a sabedoria e a sermos cheios da presença de Deus. Nós vamos ser instados, vamos ser exortados e encorajados a buscar a sabedoria diariamente. E a sermos cheios da presença de Deus também diariamente. Então vamos ver a primeira exortação que nós recebemos. Se você está comigo aí, do verso 15 até o verso 17, diz: portanto, estai atentos para o vosso procedimento, para que o vosso procedimento não seja tolo, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então aqui nós temos exortações. Preste atenção aí no verso 15. Estai atentos. Ou seja, presta atenção. Né? Ou como lá em Minas, né? Presta atenção. Presta atenção. Fica atento ao quê? As oportunidades. Aproveite as oportunidades. Não seja tolo. Fica atento. Fica atento às possibilidades que Deus te dá. Por quê? Porque os dias são maus. Então aqui é interessante, o apóstolo Paulo, ele de certa forma está dizendo, olha, os dias são difíceis. Os dias são maus, são desafiadores. E diz assim, cada vez mais haverão menos oportunidades. Serão mais desafiadores. Serão mais difíceis. E você precisa estar atento a isso. Para quê? Para que você as aproveite. Para que você não seja tolo, mas sábio. Mas oportunidade para quê? Para quê? Verso 17. Não sejam insensatos. Entendei qual é a vontade do Senhor. Então, essa oportunidade do verso 15, ela está ligada ao quê? Ao entender a vontade do Senhor. A oportunidade não é a oportunidade como a gente vê por aí nessas propagandas quando você está passando o feed. Agora o feed da gente a televisão da gente é feed, né? Então, quando você está passando o feed de rede social, aí aparece lá uma propaganda, um patrocinado, né? E aí, olha, oportunidade única, aproveite. Não é isso. Uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Como uma vez eu ouvi, aproveita, cavalo branco só passa uma vez.
Talvez você já ouviu isso aí, né? Não é isso. É a oportunidade de algo relacionado à vontade do Senhor. Mas qual a vontade do Senhor? Muito bem. Você está começando a ficar atento a algo importante. Saber qual é a vontade do Senhor. E aqui tem algo interessante. A vontade de quem? É do Senhor. Não é a sua. Não é a minha. Não é da pessoa que você acha que, enfim, que tem que ter algum tipo de vontade sobre a sua vida. É a vontade do Senhor. Você está preocupado com a vontade do Senhor? Porque quando muitas das vezes nós temos essa visão de troca, como os pagãos tinham, eles estavam preocupados com a vontade deles. Quando eles iam no templo de Artemis, eles estavam preocupados se Artemis iria abençoá-los, se eles seriam livres das dificuldades que eles queriam. Hoje as pessoas estão preocupadas com coisas que resolvam os seus problemas. Então quando você escolhe uma carreira que vai resolver os seus problemas. Quando você vai morar num lugar, você pensa se aquela cidade vai ser agradável para você. Quando você se relaciona com uma pessoa, você pensa, será que esse relacionamento vai ser bom para mim? E muitas das vezes nós não paramos para pensar que Deus tem planos para a nossa vida. Então, se nós estamos interessados na vontade de Deus, nós vamos buscar oportunidades que nos coloquem no centro dela. Entendem? Deus tem uma vontade para a minha vida. Na verdade, para a vida de cada um dos que aqui estão. E o fato de você estar aqui é uma prova disso. O Senhor tem trabalhado na sua vida para que você se alinhe à vontade dEle. E louvado seja Deus por isso. Glorificamos a Ele. Que ótimo, porque tem muita gente que está totalmente fora da vontade de Deus. Mas você não, meu irmão. Você não, minha irmã. Você que está aqui com a gente hoje, Deus tem um plano para a sua vida. E não é retórica, é um fato. Agora o ponto é, você está sensível para essa vontade? Porque se você está, você vai também estar preocupado com oportunidades relacionadas à vontade de Deus. E aí, quando nós temos um alvo, nós estamos procurando oportunidades, a gente fica como? Fica atento. A gente fica atento. Opa! Oportunidade. A gente tem que ser sábio. Não tolo. Porque ser tolo é viver segundo a sua própria vontade. E ser sábio é viver segundo a vontade de Deus. E é tão bom nós sabermos que Deus tem uma vontade para com a nossa vida. Triste seria se Deus não tivesse nenhuma vontade para com a gente. Mas nós temos. E aqui nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a estar atentos a essa realidade, a essa vontade de Deus. Então, portanto, eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos buscar a sabedoria de Deus todos os dias. Todos os dias. A sabedoria que provém de Deus para viver, para saber viver no cotidiano. Ou seja, nós vemos aqui a necessidade de ser sábio conforme a lei do Senhor. Vamos ver aplicações dessa verdade? Não viva de modo tolo e desperdiçando as oportunidades que o Senhor tem te dado para conhecer mais a Ele e servi-lo. Não desperdice isso. Isso é muito precioso. Vamos ver algumas coisas importantes. O primeiro, meus irmãos, nessa questão da sabedoria. Aqui nesse texto nós somos chamados a duas coisas. A sermos sábios e a aproveitar bem o tempo. Duas coisas. A sermos sábios e aproveitar bem o tempo. Que tem a ver com sabedoria. Então a primeira é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o começo disso. Sem o temor do Senhor não há sabedoria. No livro de Jó, capítulo 28, verso 28, nós vemos que a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. E o verdadeiro discernimento é evitar o mal. Vemos também em Provérbios, capítulo 1 e capítulo 9, duas coisas interessantes que talvez você saiba de cor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É onde a sabedoria começa. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então,
A sabedoria, ela começa quando você começa a levar Deus a sério. Entendeu? É isso que é temor. Temor não é você ter medo de Deus, como se Deus fosse um monstro. Temor é você ter respeito. É como um pai. O ideal é que o filho não tenha medo do pai. Nenhum pai é chamado a colocar o medo no coração dos seus filhos. Nós temos que colocar o respeito no coração dos nossos filhos. Eu não quero que meu filho tenha medo de mim. Eu quero que ele me ame e me respeite. Temor é diferente de medo. Temor é aquele respeito filial, em que você ama o seu pai, mas você trata ele com respeito. Deus é assim. Então, portanto, enquanto você não entender que você precisa levar Deus a sério, você nunca vai ter sabedoria. Deus precisa ser levado a sério. Tanto que em Provérbios 9:10 nós vemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus e quanto mais nós tememos a Deus, mais sabedoria nós adquirimos. Então, a primeira lição importante para a minha vida e para a sua vida é isso. Você leva Deus a sério. Não no sentido de ter medo dele, mas de temê-lo, de ter respeito com Deus. Porque Deus é uma pessoa e ele não admite ser desrespeitado. Ele não admite isso. Porque ele é santo. Ele exige dos seus filhos o quê? Respeito, carinho, amor. Porque não há amor onde há desrespeito. Não há. Aonde há desrespeito tem amor? Uma casa, quando tem problema de relacionamento e tem desrespeito, o que está faltando lá? Quase sempre amor. Então, onde tem respeito tem amor. E onde tem amor, há respeito. Amor não é medo, é temor, é diferente. Então, você quer ser sábio? Desenvolva o temor do Senhor. Leve Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Porque Deus verá nisso o seu cuidado para com ele e ele vai te dar sabedoria. Uma outra coisa relacionada ao temor do Senhor é que sabedoria é obedecer à vontade revelada de Deus. A pessoa sábia, ela obedece a Deus. Quem não obedece a Deus é tolo. A Bíblia é muito clara nisso. Em Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 a 6, nós vemos que os israelitas, eles eram instados, eles eram exortados a ensinar a palavra de Deus. E eles deveriam cumprir isso. E obedecer e pôr em prática. Olha o que diz aqui. Obedeçam-lhes e ponham-nos em prática. Põe o quê? Os mandamentos do Senhor. É para obedecer, é para aplicar, é para colocar isso em prática. Pois as nações verão a sua sabedoria e compreenderão. E vão ver a sua compreensão. E ao ouvirem todos esses decretos dirão: olha o que as nações dirão de Israel. Com certeza esta grande nação é um povo sábio e compreendido. Então, quando eu e você vivemos a palavra de Deus, as pessoas veem a diferença na vida de quem teme ao Senhor. E isso é sabedoria. Quem está sempre buscando meios para desobedecer a palavra de Deus é tolo. Com isso eu não estou dizendo que eu e você não tenhamos fraquezas, falhemos, temos dificuldades ou momentos de queda. Não é isso, eu sei que nós temos. Mas o ponto é onde está o seu coração nisso. Porque quem tem temor pelo Senhor, quem leva Deus a sério, sempre vai buscar obedecer à vontade dele, mesmo que falhe. Então o ponto é onde está o seu coração nisso. Não é se você é perfeito, se você conseguiu fazer tudo certinho, não é isso. Como é que está o seu coração nisso? Você quer ficar no somebody love com Deus? Como dizia lá o personagem, né? Não dá, né? A gente tem que buscar obedecer. O toma lá da cá, na negociação, no enrosco, ou qualquer outra palavra, né, que a gente tem aí no cotidiano. Senhor, eu reconheço que sou falho. Ajuda-me, Senhor, a viver de modo obediente ao Senhor, porque eu entendo que o correto é isso. Eu quero amar o Senhor, eu temo ao Senhor. Essa é uma pessoa sábia.
O sábio não é quem acerta tudo. O sábio é quem sabe para onde vai e o que tem que fazer e se esforça para isso. E como tem gente tola hoje. Muito tola. Desculpa para tudo, justificativa para tudo. Sempre acha que está certo. Nunca comece com o Senhor, eu pequei, ajuda-me, Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que você vai conseguir fazer tudo certo. Mas é dito que as pessoas que não amam e não temem o Senhor sempre buscam a desobediência e a rebeldia. E o final disso é o quê? Qual o final do tolo na Bíblia? É a morte. É um caminho de destruição sem volta. Vemos em Salmo 19:7 que a lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma, ela nos traz vida, ânimo. Diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam pessoas inexperientes pessoas sábias. Salmo 119:98 diz que os mandamentos de Deus o tornam mais sábio que os meus inimigos. E que esses mandamentos, a palavra de Deus está sempre com o salmista. Interessantemente também, em Mateus capítulo 7, verso 24, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que o homem que ouve as palavras dele e as põe em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. É sábio, ele vê a areia, ele vê a rocha. Onde ele constrói a casa dele? Na rocha. E construir na rocha é o quê? É ouvir a palavra de Cristo e obedecê-la. Em Tiago capítulo 3, do verso 3 a 17, ele fala algo interessante. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Uma pergunta. Que o demonstre por seu bom comportamento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E aí ele vai falando a respeito do coração que é tomado pelo pecado, pelo egoísmo. Mas se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Aqui o texto diz que nós devemos buscar ser sábios e não tolos, aproveitando bem cada oportunidade. E tudo isso acontece por causa de quê? Por causa do que é dito lá no capítulo 1 de Efésios, no verso 9 e 10, que diz que todas as coisas serão convergidas a Cristo. Agora voltando para a carta. Todas as coisas serão convergidas a Cristo. Na terra, debaixo da terra, nos céus, no cosmos, no mundo espiritual, tudo irá convergir ao reino e ao domínio de Jesus Cristo. Então isso nos faz pensar algo interessante. Talvez você tenha coisas que julga ser importantes para o seu cotidiano, para o seu propósito de vida, para muitas coisas. Mas você já considerou que no final de tudo, tudo será convergido a Cristo? Tudo vai terminar nele. Coisas boas, coisas ruins, a sua busca por ele ou não, sua rejeição a ele ou não, tudo vai terminar nele. Se é assim, e de fato é, porque a Bíblia diz isso, lá em Efésios 1, de 9 a 10, então seria sábio você começar a alinhar as suas decisões, o seu estilo de vida, os seus sonhos, os seus pensamentos, ao fato de que um dia tudo vai convergir nele. Porque vai. A Bíblia diz isso. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, meu irmão, minha irmã. A gente perde tempo demais com coisas irrelevantes. Não vou dizer que não seja relevante para você. Talvez para você seja muito relevante. Mas, diante do fato de que tudo será convergido em Cristo, será que isso é relevante? Vamos colocar de outra maneira. O que você investe grande parte do seu tempo e do seu esforço tem impacto na eternidade? Veja bem, há coisas que você faz no seu dia a dia que tem impacto. Porque a Bíblia diz que quer estejamos comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, isso deve ser feito para a glória de Deus. Então quer dizer que a vida que glorifica a Deus é uma vida simples, de ações do dia a dia. Coisas que você faz no seu dia a dia. Você pode viver para a glória de Deus com coisas do dia a dia.
A Bíblia diz isso, não tem nenhum problema. Fazer as coisas para a glória de Deus não é só orar, dizimar, vir num culto. Tem outras coisas que você pode fazer também para a glória de Deus. Mas você faz essas coisas visando o impacto eterno disso, levando em consideração o fato de que você tem um Deus, que você deve respeitá-lo e temê-lo e deve servi-lo. Só de você direcionar as suas ações a partir dessa verdade, já faz com que essas ações tenham impactos na eternidade. Resumindo, será que o que você está fazendo tem impacto eterno ou só coisa do dia a dia mesmo, não tem nenhuma relação? Se é a segunda opção, eu quero te dizer o seguinte: você está investindo esforço, tempo, dinheiro, recurso, ou seja, lá qualquer outra coisa que você esteja fazendo, em coisas que simplesmente são passageiras. Passageiras. E aí eu coloco essa frase aí: quem não tem tempo para Cristo está perdendo tempo. Quem não tem tempo para Cristo está perdendo tempo. Por quê? Porque se todas as coisas vão convergir em Cristo, como eu disse, elas vão. Efésios deixa isso bem claro. Então, se você não tem tempo para aquele ao qual todas as coisas vão convergir, você concorda comigo que você está perdendo tempo? Todas as coisas vão convergir em Cristo. E as decisões que você toma não tem nada a ver com essa realidade, esse fato. Você está investindo tempo em coisas secundárias, ou muitas das vezes elas até inúteis e prejudiciais. Cristo é mais importante que o seu descanso. E eu não estou dizendo que o seu descanso não é importante, não. O seu descanso é importante, muito importante para a sua saúde, né? Para a sua vida, para o seu trabalho, mas ele é mais importante. Cristo é mais importante que o seu trabalho. Não estou falando que o seu trabalho não é importante, não. Ele é muito importante. Com ele você glorifica Cristo e você pode colocar, né? É um meio que Deus dá para que você possa colocar pão na sua casa. Não tem nenhum problema com o seu trabalho, contanto que não seja ilícito, é uma coisa boa. Mas eu só estou dizendo que ele é mais importante. Cristo é mais importante do que as coisas que você gosta. Eu não estou falando que você não possa gostar de algo. Pode ser que você pode gostar de muitas coisas que são boas e que Deus permitiu que você goste. Mas eu só estou dizendo que ele é mais importante. Porque todas as coisas vão convergir nele. Nós deveríamos pautar a nossa vida na pessoa de Jesus Cristo. Porque tudo vai convergir nele. E quando eu e você não temos tempo para pensar e agir com base nesse paradigma, nessa verdade, e nós não temos tempo para Cristo, sabe o que a gente está fazendo? Sendo tolo. Tolo. Quem não tem tempo para Cristo está perdendo tempo. Por isso nós temos que buscar sabedoria diariamente. Todos os dias. Precisamos disso. Pode passar mais uma? Cristo não é apenas a encarnação da sabedoria e do conhecimento divino, mas também a verdadeira sabedoria é encontrada em seu ensinamento e em sua natureza divina. Cristo, meus irmãos, é a sabedoria encarnada. Sabia? Ele é a sabedoria encarnada. Se você se lembra do livro de Eclesiastes, Salomão lá coloca uma série de coisas que ele experimentou na vida dele. Várias. Muitas das quais nós não experimentamos, mas ele experimentou. E cada vez que ele vai relatando as experiências que ele teve na vida dele, como um rei muito próspero e poderoso, conforme é descrito na Bíblia, ele sempre coloca uma frase que é emblemática no livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. O que ele quer dizer com isso? Tudo isso é passageiro. Porque a palavra hevel, que é traduzido por vaidade, a ideia de vapor. É uma coisa que aparece e vai embora. Então cada uma daquelas coisas que ele diz que ele experimentou são passageiras. Como é que ele termina o livro de Eclesiastes dizendo? De todas as coisas as quais cabe o homem fazer, ou que Deus permitiu que ele desfrute, o melhor é: trabalhe, coma do pão do seu trabalho, aproveite
da vida da sua esposa e tema a Deus. Depois eu vou dizer para os mais jovens: viva a sua vida, mas saiba que um dia todos nós prestaremos contas a Deus. Então o que ele está fazendo no livro? Ele está dizendo: você pode experimentar muitas coisas na sua vida, mas eu quero te dizer, se você não colocar Deus como prioridade, não levar Ele a sério, você vai gastar a sua vida inteira em coisa que não é nada. E aí eu vou repetir uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que é muito relevante. O que não é Deus não é nada. O que não é Deus não é nada. Só Deus é de fato algo relevante, definitivo e com impactos eternos. Se você não tem tempo para Cristo, você está gastando seu tempo. Essas referências que eu coloquei, todas elas dizem que Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24, 1 Coríntios 1:30, Colossenses 2:2-3 e Colossenses 2:8-9. Em cada uma delas nós vemos que Cristo ele é a sabedoria de Deus. Nós vemos que os tesouros da graça de Deus e o mistério de Deus estão em Cristo, né? Conforme diz, Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou Ele é a plenitude do mistério de Deus. E nós vemos também em Colossenses 2:8-9, no finalzinho, no 9, diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que é um verso que inclusive nós entendemos que Cristo é Deus, né? Porque tudo que Deus é, Ele é, está nele. Cristo é a sabedoria encarnada. Ele é a sabedoria. Então, se você tem a Cristo, você tem um relacionamento com a sabedoria encarnada. Porque toda a sabedoria provém de Deus. E se você tem a Cristo, você tem o próprio Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. E os ensinos de Cristo são a fonte de sabedoria. E em Cristo habita toda a sabedoria. Então, se você tem sido tolo, e você tem colocado esforço e tempo da sua vida em algo totalmente irrelevante a partir da perspectiva da eternidade, eu quero trazer esperança ao seu coração diante das suas imitações e dos seus erros. Eu quero dizer para você que se você tiver Cristo, você não apenas vai ter toda a fonte da sabedoria para poder viver uma vida sábia e relevante, aproveitando toda a oportunidade, mas você também vai poder ter a própria sabedoria encarnada e se relacionar com ela. E por meio do Espírito de Cristo ter o próprio Deus habitando em você, que vai ser o próximo ponto que nós vamos ver. Então, se você tem falta de sabedoria, sabe do que você precisa? Você precisa de Cristo, porque Ele é a sabedoria encarnada. Você precisa de Cristo. A resposta para o tolo é Cristo. Que aí eu coloco, pode passar, ter sabedoria é ter a Cristo. Ter sabedoria é ter a Cristo. Se você tem Cristo, você tem a sabedoria. Ter sabedoria é ter a Cristo. Então, nesse texto, diante de uma situação em que muitas pessoas acham que estão cobertas de razão, são as donas da verdade, ainda mais num mundo em que hoje as pessoas dizem que tem a minha verdade, eu tenho a sua verdade, ninguém está errado, ninguém está certo, enfim, é uma bagunça, o que por si só é uma loucura isso, né? Todo mundo tem a verdade, até o dia que chega o contra-cheque com um número diferente. Aí complica, né? Cada um lê, entende o que quer, até a hora que tem um contrato prejudicando ela, né? Aí a coisa muda. Isso, na verdade, é uma desculpa para que as pessoas possam ver do jeito que elas querem, sem querer prestar contas ou ter responsabilidade. No final das contas é isso, o que por si só já mostra que é uma tolice completa. Não vivamos assim, né? Acho que nem crianças vivem assim. Devemos viver assim. Isso não é uma maneira digna e nem sábia de se viver. Então, portanto, se você tem tido essa dificuldade, eu deixo com você esse convite. É necessário buscar sabedoria diariamente, em um tempo de tanta confusão. E a resposta para isso é ter a Cristo. Você precisa ter Cristo na sua vida. Não perca tempo, não. Segunda exortação importante que nós vemos nesse texto: esteja cheio da presença de Deus diariamente. Verso 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho
que leva à devassidão. Ou o texto mais antigo da Almeida coloca em que há contenda, né? Talvez a sua versão esteja assim. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças a Deus por Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, esse texto tem sido muito abusado, infelizmente empobrecido, porque esse texto, e talvez você fique curioso ao ouvir, o que o pastor vai falar de bebida alcoólica agora, né? Vamos lá, vamos ver. Quase sempre esse texto tem sido usado para dizer que não é pecado beber, tá bom? Porque aqui está dizendo que não é para embriagar, né? Então, portanto, um pouquinho pode, aquela coisa toda. Eu sei que esbarra nisso, eu vou fazer um parêntese em relação a isso aqui, tá bom? Mas a tônica do texto não é essa. Aqui o apóstolo Paulo não está falando se pode ou não pode. O assunto aqui não é esse. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir essa visão que você tem nesse texto. O ponto do texto aqui não é se você pode ou não beber bebida alcoólica. O ponto do texto aqui é para você se encher do Espírito Santo. Tá bom? O texto não está falando se você deve ou não beber, ou se você pode ou não beber. O texto está falando que você deve se encher do Espírito Santo de Deus. É essa que é a tônica. E nós vamos ver que, inclusive, ele tem uma profundidade até maior aqui em relação a isso, porque ele vai ser o enfeite da carta que vai falar a respeito da presença do Deus Trino em nós. Da própria Trindade habitando em nós. Então, por isso que eu digo, quando as pessoas vão ler o verso 18, pensando em bebida alcoólica, elas estão empobrecendo esse texto de uma maneira absurda. Mas vamos pensar, então, essa questão, que inclusive é o ponto do tema do sermão. Quem está no controle? Nós vemos aqui que nós devemos estar cheios da presença de Deus, ou seja, esteja cheio da presença de Deus diariamente. A presença do Deus Trino em nós para uma vida de adoração cotidiana, porque nós somos templo do Deus Trino. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, e aí já partindo para a aplicação, é o enchimento pelo Espírito Santo. Ele é um padrão consistente de vida e não um evento. Vou repetir. O enchimento pelo Espírito Santo é um padrão consistente. Eu vou explicar o que é isso. De vida e não evento. Aqui o verbo enchei-vos, verso 18, ou sejam cheios, ele está no tempo presente, ele não está num tempo passado, no original. Então isso traz o sentido do quê? Não é uma coisa que você fez uma vez, é uma coisa que você tem que ficar fazendo. É um ato contínuo. O encher-se do Espírito não é algo que acontece uma vez pontualmente na nossa vida. É algo que acontece e que tem que continuar acontecendo. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo, em vez de você encher a sua barriga de álcool etílico, encha o seu coração do Espírito Santo de Deus. Em vez de você se entregar a um estilo de vida degenerado, libertino, sem limites, entregue-se ao controle do Espírito Santo. Então aqui é o ponto. Quem está no controle? A carne ou o Espírito? Do que você está cheio? De desejos pecaminosos ou do Espírito? Esse é o ponto. E aí nós vamos ver aqui, meus irmãos, que a vida do cristão não deve ser controlada pela bebida alcoólica ou qualquer outra coisa da carne, mas pelo Espírito Santo. Esse é o ponto. E é o controle contínuo, é uma ação contínua, é uma ação que ela vai acontecendo no tempo, porque é um tempo presente. Eu estou andando, ou seja, uma ação que não termina, você está constantemente participando daquilo. O encher é algo constante, que tem que ser feito diariamente, contínuo. E como o verbo ele está numa ação passiva, então não é você que faz a ação, você sofre a ação de ser cheio. Então é se colocar à disposição de Deus para que Deus encha você da presença dele, porque nós somos um vaso ao qual ele enche.
nós não nos enchemos, é Ele quem nos completa. Da mesma maneira que uma pessoa pega um copo e ingere, nós devemos fazer o quê? Estamos abertos para que Deus preencha a nossa vida. O Espírito Santo de Deus preencha a nossa vida. É uma ação que Ele executa em nós. E aí nós vamos ver a diferença desses dois controles. O primeiro controle, da bebida alcoólica, ele leva à libertinagem, conforme está escrito aí no texto. E aí a palavra de Deus vai nos dar duas referências, eu gostaria que você acompanhasse comigo. A primeira é lá em Provérbios 23, 29 a 35. Que diz, Provérbios 23, 29 a 35, que diz: quem tem ai, quem tem mágoas, são perguntas. Quem tem briga, quem tem queixas, quem tem feridas sem motivo, quem tem olhos vermelhos. É você, não é? Eu estou lendo a NVI, tá bom? Não beba vinho demais e não se encha de bebida alcoólica. Os bêbados e os que comem demais acabam na pobreza, e a sonolência os faz andar vestidos de trapos. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem mesmo por um preço. Adquira sabedoria, disciplina e discernimento. O pai justo exulta de alegria. Quem tem um filho sábio, dele se orgulha. O que nos faz pensar a respeito de filhos presos no alcoolismo e nas drogas, como traz tanta tristeza para famílias, né? Sabendo que isso é uma tragédia do nosso tempo, infelizmente. Quantos pais não têm filhos agora que estão escravizados numa dessas cracolândias desse Brasil e, infelizmente, presas pelo álcool e pelas drogas, algo muito triste. Então, o ponto aqui de Provérbios 23, 29 é mostrar os efeitos de uma pessoa controlada pelo álcool. É isso. Se você já teve caso de alcoolismo na sua família, você sabe quão traumático é isso. O ponto é se deixar dominar por essas coisas. É muito triste. Não é um caminho para o cristão. Não é um caminho que nós devemos trilhar. O outro texto está lá em Romanos 13, 13. Romanos 13, 13 diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Então, alguns alertas, aí eu vou aproveitar e fazer o parênteses em relação a isso, para também não deixar você sem algo para meditar em relação a essa questão. Mas lembrando, o ponto aqui não é se você pode ou não, o ponto é que você deve se encher do Espírito Santo. O ponto aqui é esse. Mas a gente pode refletir um pouco, não tem nada que impeça. Meus irmãos, nunca leve a bebida de um ponto de vista neutro, como se fosse algo extremamente inocente, sabe? Como se fosse algo que não fosse prejudicial, que não traz problema nenhum. Não trate a bebida como um animalzinho de estimação, algo inofensivo. Não é. É muito destrutivo. Extremamente destrutivo. Por isso que, se você avaliar biblicamente, o sábio é não entrar nesse mundo. Nas igrejas, meus irmãos, assim, sendo bem sincero, nas igrejas evangélicas, vamos pensar no contexto batista. Essa pontuação ela é dividida, essa questão é dividida. Tem igrejas que pregam abstemia completa, ou seja, não deve beber nada, absolutamente nada, em nenhuma hipótese, é pecado e acabou. Pelo que eu entendi, é a orientação dessa igreja. Tem igrejas que têm caminhado para a ideia da moderação, de que o pecado é você se embebedar, você se alcoolizar, mas se você consome de maneira moderada, que esse é o ponto da moderação, moderada, e você não é escravo disso, você não é alcoólatra, né? Não é uma pessoa que está recorrentemente voltando à bebida, não é pecado em si. O que eu diria é o seguinte: geralmente as pessoas vão para esse verso dizendo, tá vendo, não é pecado porque diz que o problema é embebedar. Cuidado, existem textos na Bíblia, eu já disse para alguns, que nos ensina a ser sóbrios. E a palavra sóbrio lá não tem nenhuma gota de álcool no corpo. Então vai com calma na hora que você for pegar esse verso e dizer que a Bíblia não fala que é errado. Não é bem assim. O ponto da minha pregação não é esse, da mensagem não é esse, então não vou entrar nisso. Mas vá com calma, porque esse é um argumento que eu tenho ouvido há anos nas igrejas e as pessoas conhecem muito pouco desse assunto e não vou ver outros textos a respeito. E outro problema é que
A pessoa vem aqui para Efésios 5:18, falando que não tem problema, mas ela esquece de um monte de outros textos na Bíblia que desencorajam essa prática. Então, se é para ser moderado, já que você quer adotar uma posição moderada, então vamos ser mais completo na leitura da palavra de Deus, né? Vamos ler outros textos também. Vamos ser justos. Se você for avaliar os textos, você vai ver que isso não é uma prática aconselhável. Eu suspeito que aqui nessa igreja há pessoas que fazem uso moderado privado. Tá bom? Mas a minha ideia é não expor ninguém, enfim, nem tem provas para acusar ninguém de nada. O que eu quero dizer para você, se você no seu coração guarda uma posição moderada, o que eu aconselharia você é a reconsiderar isso. Por quê? Porque antes de você se colocar como uma pessoa moderada, a partir da sua perspectiva, você deveria ser uma pessoa madura. Porque uma pessoa moderada é uma pessoa madura. Você tem alcançado maturidade espiritual na sua vida para tomar essas decisões? Ou há coisas que você ainda precisa crescer para depois pensar sobre esses assuntos? Entendeu? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem outras coisas mais importantes para resolver na sua vida espiritual do que para resolver se você pode beber ou não. Eu aconselho você a resolver essas coisas primeiro. E você vai ver que nem vai ter tempo para você pensar nisso. Entenderam? A minha orientação como pastor é que você não se envolva com isso. E essa tem sido as orientações nas igrejas que temos passado. O que você faz no seu uso privado diz respeito ao seu testemunho para com Deus. E eu não vou na casa de ninguém para saber o que você faz. A gente não faz isso. Agora, o que você faz em público começa a ser preocupação nossa. Por quê? Por causa do seu testemunho da igreja. Tá bom? Então nunca vou entrar na sua casa para saber o que você faz lá em relação a isso aí. Eu não vou fazer isso. Nós não fazemos isso. Porque a Bíblia diz que nós também não devemos nos intrometer em assuntos alheios. Contudo, a partir do momento que se torna público, e isso de alguma forma impacta negativamente o seu testemunho da igreja, aí já começa a ser de interesse da igreja. E eu gostaria de dizer para você, não como uma acusação ou algo assim que eu estou te coagindo, é isso. Eu quero que você pense. E essa tem sido uma orientação que já tem dado algumas circunstâncias aqui. Se você tem algo que você pode fazer ou você deseja fazer, mas isso de alguma forma pode trazer algum tipo de ruído, ou comunicação equivocada, ou confusão no seu testemunho como discípulo de Cristo, a Bíblia diz que você não deve fazer isso. Concorda comigo? Se de alguma forma a sua prática de vida, mesmo dentro da liberdade cristã que você tem, pode prejudicar o seu testemunho, você não deve fazer isso. Por quê? Porque você pode levar a igreja de Cristo a escândalo, você pode levar pessoas que não conhecem a Cristo a escândalo, você pode comunicar coisas erradas. Então, o correto é que você abra mão disso, por amor a Cristo. Para mim, essa questão matou esse debate de bebida. Há anos atrás, isso para mim ficou resolvido. Por quê? Porque se eu tiver que fazer alguma coisa que vai impactar negativamente o meu testemunho como discípulo de Cristo e vai prejudicar a pregação do Evangelho, eu abro mão. Então o meu ponto não é nem se eu posso ou não posso. O meu ponto é, isso glorifica a Deus? Que é o argumento que eu quero deixar aqui. Quando você vai fazer uso, você para pensar, eu posso agradecer a Deus por isso? Lembre-se, se você não pode agradecer por algo que você está fazendo, você não deve fazer aquilo. Ok? Você pode agradecer a Deus, assim que você está fazendo isso, você pode agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Vamos pensar no alimento hoje. Você estava lá na sua família, estava comendo lá almoço gostoso com o papai. Você chega e fala assim, Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado pelo meu pai, obrigado por esse tempo que eu tive aqui, isso foi uma bênção. Você pode, não pode? Então esse é o padrão. Se você está fazendo algo que você pode agradecer a Deus, fica tranquilo, você pode fazer. Agora, se você está fazendo algo que você não pode agradecer a Deus, é um indicativo de que você não deveria estar fazendo isso. Ok? Eu acho que assim é melhor. Porque é muito mais fácil eu chegar aqui e falar assim, faz isso, não faz aquilo. Nós somos adultos. Com exceção de algumas crianças que nós temos aqui, todos aqui são inteligentes. A gente tem que ter critério para julgar as coisas. Eu, como pastor, quero capacitar a igreja a fazer julgamentos sábios. Porque o texto está falando de ser sábio. Você tem que aprender a ser sábio nos seus julgamentos. Não é ficar contando com as pessoas para te dizer, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Todo mundo aqui é adulto, paga a conta, tem responsabilidade. E graças a Deus que isso dá certo a todo mundo, né? Nessa toada. A gente tem que ser responsável nas coisas que a gente faz. Se prejudica o seu testemunho, abre mão disso.
Abre mão disso. Ou o seu deleite é mais importante que o seu testemunho? Olha o problema da idolatria no coração. Se você tem essa dificuldade, cuidado. Pode ser que algo esteja ocupando o lugar de Deus, já é indicativo de que você está saindo do caminho de sabedoria do Senhor. Tá bom? Eu não quero criar polêmica nisso. Caiu nesse texto. Eu acho que para mim é uma explicação bem equilibrada e bem centrada aqui no texto, que eu quero honrar o texto. Esse é o meu ponto. E são instruções que têm servido para mim, eu deixaria aí com a igreja. Seja sábio. Aproveite todas as oportunidades para pregar o evangelho. Não troque a oportunidade de pregar o evangelho por uma garrafa de cerveja. Não vale a pena. Porque a garrafa de cerveja não tem impactos na sua eternidade, a não ser contrário, dependendo da circunstância. A não ser contrário. Entendeu? Então entrei nesse assunto porque chegamos a esse texto. Vamos dar continuidade. Aqui, então, vai falar isso, que o caminho da libertinagem é um caminho que leva a essas coisas. Em contrapartida, o caminho de ser cheio do Espírito Santo, olha o que acontece aí no texto. Se você não é cheio pelo álcool, mas você é cheio pelo Espírito Santo, olha o que acontece. Você fala com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você canta e louva o Senhor no seu coração. Você sempre dá graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você sujeita-se um ao outro. Tanto a pessoa você quanto a pessoa. Você é a pessoa. É uma comunhão tão íntima que a sua vida demonstra o quê? Que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja que tem problema de relacionamentos é uma demonstração que falta ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja que tem a plenitude da presença do Espírito Santo de Deus nela, nós vamos ver no próximo texto, que não vai ser essa noite, no próximo, que maridos têm um comportamento, esposas têm um comportamento, filhos têm um comportamento, patrões têm um comportamento, empregados têm um comportamento. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem o reflexo disso no seu viver diário. Quem é cheio do Espírito Santo reflete isso nos seus relacionamentos. Isso tem a ver com sujeitar-vos uns aos outros. Agora, a pessoa que é cheia de álcool etílico, como é que são os relacionamentos? É família destruída, é divórcio, é doença, é filho totalmente arrasado. Se você já teve essa experiência, você sabe como é. Destrói tudo, não sobra nada. No nosso caso, nossas duas famílias passaram por isso, nós conhecemos por questão de experiência familiar como é isso. Não adquirir ódio de pessoas que têm esse problema, ou do álcool em si, para mim é diferente. O ponto não é esse, o ponto é que a gente sabe os males que causa, né? Sejamos cheios do Espírito Santo. Essa, com certeza, é a resposta. Porque, irmãos, nós somos, como igreja, o templo do Deus triuno. Vou convidar você só a ver agora 3 referências, rapidinho. Nós vemos aí em Efésios 3,19 que nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus. 3,19. Efésios 3,19 fala isso. Aqui se referindo ao Pai. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus Pai. Depois, em 4,13, diz que nós precisamos atingir a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, a plenitude é completo, o enchimento. Então, o enchimento do Pai, 3,19. O enchimento do Filho, 4,13. E agora, no 5,18, o enchimento do Espírito. Então a igreja de Cristo ela é cheia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Nós, como povo de Deus, nós somos o local da presença de Deus. Vai lá para capítulo 2, verso 21, 22, olha o que diz. Nele, em Jesus Cristo, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A igreja é o que então? Morada de Deus. Ela é um templo. É o lugar da presença de Deus. No Antigo Testamento, o templo de Salomão era o lugar da presença de Deus. O tabernáculo é o lugar da presença de Deus. Nós vemos em João capítulo 1 que Cristo é o quê?
própria habitação de Deus, né? Deus se fez carne e habitou entre nós, é onde Deus habita. E agora, por meio de Cristo, a igreja é o quê? A habitação da presença de Deus. Então nós temos que ser cheios de Deus e não das coisas desse mundo. Porque ser cheio de Deus é infinitamente superior, meu irmão, minha irmã. Então, para viver os desafios do cotidiano, o que eu vou dizer para você é essa exortação: esteja cheio da presença de Deus diariamente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Esteja cheio de Deus. Não se encha de coisas que vão destruir a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Não se encha das coisas desse mundo. Não tenha um estilo de vida tolo, perdulário, displicente, despreocupado, focado nos seus desejos. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. Em compensação, você tem o privilégio de ser a habitação do Deus triuno. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio. Que privilégio. Pode passar. Agora dá para a gente entender a grande ideia. Somente em Cristo conhecemos e temos acesso à sabedoria de Deus encarnado e desfrutamos da presença santa e majestosa do Deus triuno. Por meio de Cristo, meus irmãos, nós podemos ter um estilo de vida totalmente diferente. Podemos desfrutar de todas essas bênçãos que vimos. Fica diante de você que ouviu essa mensagem, esse convite. Você quer ser cheio de Deus? Você quer sabedoria para viver o seu dia a dia, os seus desafios? Você quer aproveitar bem o seu tempo, as oportunidades segundo a vontade do Senhor para a sua vida? Você quer ter Cristo habitando em você de modo pleno?